Bom dia, pessoal. Mais um dia, pela misericórdia de Deus, né? Já agradecemos pelo dia de hoje. Você já agradeceu? Tia Cris já agradeceu. Temos que agradecer todos os dias, tá certo? Por tudo que Deus faz, né, em nossa vida, pelo livramento, por tudo que Ele tem nos dado, tá certo? Então sempre agradeça, nunca deixe de agradecer, tá certo? Vamos para a segunda verificação não, revisão de português, tá certo? O nosso teste, né, a primeira verificação de aprendizagem de português será no dia 1/9, tá certo? Segunda 31, dia 1º de setembro, 1/9 será terça-feira, tá certo? Então, a revisão vai ser da página 15 a 45, tá bom? Então, vamos lá. Vou pegar aqui. Deixa a tia rever aqui os conteúdos. A tia já colocou lá para vocês no grupo, um cronograma com os conteúdos, tá? Mas sempre eu gosto de relembrar, tá? Vai ser leitura e interpretação de texto. Vamos também ter atividade com som do R, o M antes de P e B, o som do guá, gué e gui, tá? Sons do S, aumentativo e diminutivo, que é os graus do substantivo, gênero do substantivo, que é masculino e feminino, tá certo? Tudo isso aqui tia Cris estudou com vocês, né? É conteúdo do livro, é conteúdo extra, tá certo? Do cronograma dos conteúdos extra, tá certo? Então, assim, tá tudo dentro dos assuntos que tia Cris trabalhou com vocês, tá certo? Então, página 15 do livro, vamos lá. Estudo da língua, guá, gué e gui. Leia abaixo o cartaz de campanha em defesa dos animais. Aí tem aqui, né, pedir, você já conhece os animais apresentados no cartaz? Aí tem aqui falando e aqui tá pedindo letra C. Leia os nomes dos 3 animais apresentados no texto. Aí tem guaruba, caranguejo e preguiça. Aí pedi para vocês contornar as sílabas que possuem a letra G em cada uma das palavras. Guá, gué e gui, não é isso? Então aqui tá dizendo aqui, ó. Escreva nos quadros abaixo a letra B da página 16. Escreva nos quadros abaixo quais vogais foram escritas logo após as letras GU nos nomes dos animais. O E, o I, o A, o E e I. A, E, I, não foi isso? Terceiro quiser, leia atentamente cada uma das palavras a seguir. Tem águia, guará e formigueiro. Pinte a palavra em que a letra U é pronunciada após a letra G. Quando eu digo águia, eu pronuncio a letra U após o G? Não. Guará, guá. Ó, sim. Guá, guá, guará. Eu pronuncio o U após o G, tá? Formigueiro, eu não pronuncio o U após o G, tá? Na língua portuguesa, várias palavras são escritas com as letras GU. Essas letras geralmente são acompanhadas pelas vogais A, E e I. Em algumas palavras, o som da letra U é pronunciado como em Guará. Já em outras palavras, o som da letra U não é pronunciado como em águia e formigueiro. Tia que separou aqui, ó, vê só. Alguma explicação assim vai complementar aqui com vocês uma explicação sobre o uso do GU, tá? Mas assim, se formos aprofundarmos, né, vai vir assunto que ainda não é para série de vocês, tá certo? Isso aqui só é para vocês diferenciar quando o U é pronunciado após o G e quando ele não é, tá certo? Mas tia vai dar aqui um complemento aqui nessa explicação. Aqui, ó, dependendo da vogal, que segue e da forma, dependendo da vogal que se segue e da forma como é pronunciado,
o GU pode ser um dígrafo. Vocês ainda não estão dando um dígrafo, tá bom? Ou não. Aí tem explicação o que é dígrafo aqui, tá? Um dígrafo é uma sequência de duas letras que formam um único som, tá? Esse conteúdo do dígrafo vocês ainda não estão dando, tá? Mas eu tô aqui para complementar esse assunto, essa explicação, tá? Vocês só estão dando a pronúncia do U após o G, quando o U é pronunciado ou não, tá? Aí tem aqui explicando, e a Cris pegou aqui uma explicação extra, tá? Dependendo da vogal que se segue e da forma como é pronunciado, o GU pode ser um dígrafo ou não. O que é um dígrafo? É uma sequência de duas letras que formam um único som. Vocês ainda não estão dando o que é dígrafo, tá bom? Assim, o GU é um dígrafo consonantal quando a vogal U não é pronunciada, como aqui em águia e formigueiro, tá? Assim, o GU é um dígrafo consonantal quando a vogal U não é pronunciada. Isso ocorre apenas em algumas palavras com gué e gui. Justamente, águia, eu não pronunciei o U. Então, ele é o GU aqui, ele é um dígrafo consonantal, tá certo? E quando eu digo formigueiro, eu também não pronunciei o U após o G. Ele também é um dígrafo consonantal, tá certo? Aqui, assim o GU é um dígrafo consonantal quando a vogal U não é pronunciada. Então, tanto o águia como formigueiro, o gui e o gué, né? E sempre ele vem acompanhado aqui. Isso ocorre quando algumas palavras com gué e com gui. Gui, águia e formigueiro. Tanto o gui, o águia, como formigueiro, o gui e o gué são dígrafos. Essas palavras aqui têm um dígrafo, tá certo? Já o guará não é dígrafo, porque eu pronuncio o U após o G, tá certo? Então, assim, é mais extenso. Se formos aprofundar mais, tá? É extenso, o conteúdo ainda não é para a série de vocês, tá certo? Só aqui, só quer trabalhar com vocês a pronúncia do U após o G, tá bom? Tia tá falando isso por conta também do conteúdo do QU, né? Que teve na prova da segunda unidade, tá certo? Também é a mesma coisa. Se formos se fôssemos aprofundarmos, né, o conteúdo, é extenso, o dígrafo consonantal, quando é pronunciado, quando não é. Então, aqui tia tá dando essa leve explicação para poder vocês entenderem, tá? Porque às vezes, tia, eu não entendi porque o GU, o U é pronunciado após o G, quando ele não é pronunciado após o G. Aqui só tá falando, só uma explicação, introdução sobre o uso do GU, tá certo, pessoal? Aqui só quer trabalhar com vocês, o livro só quer trabalhar com vocês aqui nesse momento, a pronúncia do U após o G ou não, tá bom? Então, vamos lá. Aí já trabalhamos aqui a pronúncia do GU. Aí vamos aqui, aí tem aqui a página. Vamos para as regrinhas, né? Aqui. Ia passar aqui. E vamos para interpretação de texto aqui tem os sons do R, tá bom? Aí tem aqui o som da letra R nessa palavra é igual diferente. Quando eu pronuncio aqui, releia algumas palavras na página 35, tá? A tia só tá trabalhando só o que é a gramática, tá? O que vai cair no teste de vocês, tá? Aí tem aqui, releia algumas palavras do texto. Aí tem Cinderela, carruagem e ratos. O som da letra R nessas palavras é igual? Não, é diferente, tá bom? Aí tem a regrinha aqui também do R. Aqui, ó. Observa a letra R em destaque nas palavras abaixo. Aí tem som forte, né? Som fraco. Entre vogais, meio da palavra, início de palavra. Então, vamos lá. Quando eu pronuncio a palavra carruagem, carruagem, o som é forte ou fraco? Carruagem. Forte, né? Sai com força. E está entre vogais ou no meio das palavras ou início das palavras? Está entre vogais, ó. Está entre a vogal A, antes do RR tá a vogal A, e após o RR tá a vogal U.
tá? Então está entre vogais. Cinderela, som forte ou fraco? Fraco, Cinderela, fraco. Está entre vogais, meio das palavras, início da palavra. Entre vogais, tá certo? Ratos, ratos. São fortes. Está entre vogais, meio da palavra ou no início da palavra. Início da palavra, tá certo? Aí tem dizendo aqui, a letra R tem som forte quando aparece no início da palavra, tá? E também aqui tá falando que, como na palavra rato, roda, rio, tá bom? Aí a letra R, outra regrinha aqui da letra R. A letra R tem som fraco quando aparece entre vogais. Quando ela tá no início das palavras, o som dela é forte, tá bom? Quando a letra R está entre as vogais, o som dela é o quê? Fraco, tá bom? Como em Cinderela, cadeira, cadeira, Cinderela, deixa eu ver aqui, girafa, é isso? Cereja, tá bom? Aí aqui, o RR tem som forte e aparece entre vogais. O RR tem som forte e aparece entre vogais, como em carruagem, carro, carroça, tá bom? Serrote. Então aqui a letra R tem som forte quando aparece no início da palavra. O R tem som fraco quando aparece entre vogais. E o RR tem som forte e aparece entre vogais. Tá certo? Observa aqui, ó. Início de palavra, o R é forte. No meio das palavras, no meio das palavras, não, no meio das vogais, o R é fraco. E o RR entre as vogais, ele é forte. Tá certo? E aqui também tem a regrinha na separação das sílabas com palavras com RR. Quando as palavras que possuem RR são divididas em sílabas, cada R fica em uma sílaba. Nunca fica na mesma sílaba, tá? O RR fica em sílaba separada. Carro, carroça, carruagem. Nunca fica na mesma sílaba. O RR fica em sílaba separada, tá certo? Aqui foi sobre o RR, né? Agora os sons do S, tá bom? Aí tá falando aqui que na palavra sala, casa e assar. Sala, casa, assar. O som da letra S nessas palavras iguais não são diferentes também, né? Aí tá dizendo aqui, ó. A letra S tem um som de S quando aparece no início das palavras. Quando a letra S aparece no início das palavras, a letra S tem um som de S, tá bom? Quando a letra S aparece entre vogais, ele tem um som de quê? De Z. A letra S tem um som de Z quando aparece entre vogais. A letra S tem som de Z quando aparece entre vogais. A letra S tem som de S quando aparece no início da palavra, tá? Das palavras. O SS sempre tem som de S e aparece entre vogais. Lá novo. A letra S tem som de S quando aparece no início da palavra. A letra S tem som de Z quando aparece entre vogais. E o SS tem som de S quando aparece entre vogais. Tá certo? Essa é a regra, ó. Quando as sílabas, também na separação de sílaba, quando tiver palavras com SS. Quando as palavras que possuem SS são divididas em sílabas,
Cada S fica em uma sílaba, tá? O SS nunca fica junto na mesma sílaba. Fica em sílaba separada, nunca fica na mesma sílaba. Fica em sílaba separada, tá bom? Aí aqui tem exercícios, né? Esse aqui foi o conteúdo do livro de vocês, tá bom, pessoal? Aí tem aqui os conteúdos extra, tá? A tia vai fechar aqui. Conteúdo extra de vocês, que é o diminutivo, aumentativo, né? Aqui, ó, o grau do substantivo, que é aumentativo e diminutivo, gênero, substantivo, masculino e feminino, né? Palavras com M antes de P e B, tá certo? Conteúdo extra, tá? Foi tirado daqueles assuntos extra que cada série acompanha, tá bom? Dado pela coordenação pedagógica, tá certo? Então, vamos lá. Graus do substantivo. Diminutivo, quando eu tenho a palavra no diminutivo, palavra normal. Casa, normal. Qual o diminutivo de casa? Casinha. Qual o aumentativo? Casarão. É isso? Vamos lá. Nariz. Palavra normal, nariz. Qual o diminutivo? Narizinho. Diminutivo, ozinho, inho. Aumentativo, narigão. Tá? Outra palavra. Vamos lá, outra palavra aqui. Deixa eu pegar aqui. Outras palavras. Homem, homenzinho, homenzarrão. Folha, folhinha, folhão, folhona, né? Aqui pra vocês, exercício já foi dado a vocês. Conteúdo, né, pessoal? Estudar, tá bom? Pra dar tudo certinho pra vocês, tá? A prova é fácil, tá certo? Mas tem que estudar, não é isso? Tá bom? Aí aqui, ó, dedo, dedinho, dedão, tá certo? Então, palavra diminutivo diminui, palavra no aumentativo aumenta, tá certo? Gênero do substantivo masculino, feminino, masculino, homem, mulher, pai, mãe, genro, nora, menino, menina, ator, atriz, cantor, cantora, padrasto, madrasta, rei, rainha, masculino, feminino. E o artigo que acompanha, artigo uma, tá certo? Vocês vão estudar isso, acho que é no conteúdo da prova de vocês, na segunda verificação da aprendizagem, da terceira unidade, tá? Artigo, uma, para identificar o gênero do substantivo, tá certo? Quando eu digo masculino, uma, feminino. O pai, um rei, um cão, o compadre. Então, eu tô dizendo que essas palavras, através desse artigo, masculino, essas palavras estão no masculino, tá certo? Quando eu digo uma, eu digo que está no feminino, tá? Por exemplo, assim, a atriz, a mãe, a mulher, uma menina, uma rainha, uma menina, uma rainha, uma garota, tá certo? Então, quando eu digo, eu boto o artigo masculino, uma feminino, tá certo?
Então, palavras com M antes de P e B, tá? Aqui, ó, antes de P e B, a regrinha, minha gente, antes de P e B, se escreve M, 3 perninhas, M. Quando você for escrever qualquer palavra que vocês verem que vai escrever P e B, se escreve M antes, tá? Antes da consoante P e B, se escreve M, tá? Antes das outras consoantes, se escreve N. Agora, observe, antes do P e B, M. Só a regrinha. Se eu for escrever uma palavra que tenha P e B, antes do P e B vai se colocar a consoante M, tá? E antes das outras consoantes, N, 2 pernas. M, 3 pernas, antes de P e B. Antes das outras consoantes, do D, do F, do G, se escreve N, 2 pernas, tá? M, 3 pernas, antes de P e B, tá certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vai lá no WhatsApp, manda mensagem pra tia Cris, tá? Tia Cris vai estar lá disponível para ajudar vocês, tá certo? Então, vai ter a outra parte da revisão, onde tia Cris vai fazer a correção da primeira revisão de português, tá certo? Ok, pessoal? Então, na segunda parte, a tia vai fazer a correção. Pega aí a folhinha da correção. Ou se você copiou no caderno, pega o caderno. Tá certo? Tá bom? Peguem aí a correção de vocês. A correção é da revisão de ontem, dia 25, tá? Peguem aí o caderno ou a ficha, tá? Até o próximo vídeo. Tchau.